Olá, vamos hoje aos últimos versos da ciência sagrada Bhagavad Gita, e é com muito amor, devoção e gratidão que eu agradeço ao Supremo Deus Krishna, a Srila Prabhupada, que organizou a Bhagavad Gita como é, através dos seus comentários e observações, dos seus significados, sempre após o verso da Suprema Personalidade de Deus. E hoje vamos ao verso 75 do capítulo 18. A Bhagavad Gita é a ciência suprema, a ciência sagrada, e é composta de 18 capítulos e mais de 1.800 versos. E cada capítulo está relacionado com cada demanda da nossa vida, nesse sentido glorioso, enigmático, né, onde nós podemos, através dessa observância, nós podemos buscar esse entendimento, né? E nesse processo desse entendimento, né, eu estou aqui no sumário da Bhagavad Gita, capítulo 1, observando os exércitos no campo de batalha de Kurukshetra, né? Então, a Bhagavad Gita, ela está voltada para essa batalha de Kurukshetra. O capítulo 2 é um resumo do conteúdo da Gita, né? Capítulo 3 é Karma Yoga, é você oferecer os frutos do seu trabalho para Deus, porque você está aqui para cumprir um karma, então você tem que oferecer Karma Yoga para Deus, ou seja, você encontrar-se com Deus através do seu karma, oferecendo suas ações. Essa batalha de Kurukshetra, né, é uma batalha que foi difícil de ser lutada, não seria a palavra certa, mas desenvolvida numa luta onde, de um lado, tinha um poderoso guerreiro chamado de Arjuna, né, que ele representa todos nós, almas condicionadas, porque ele faz perguntas à Suprema Personalidade de Deus. E do outro lado tinha mestres, amigos, parentes, todos dispostos a lutar e sacrificar suas vidas. E aí Arjuna, dominado pelo pesar e pela compaixão, fraqueja, sua mente fica confusa e ele perde a determinação de lutar. Então é isso que acontece com todos nós. Por isso é que o capítulo 1 é no campo de batalha de Kurukshetra. A gente fica confuso, perdemos a determinação de lutar. Então, capítulo 2 é o resumo do conteúdo do Gita, capítulo 3 é Karma Yoga, capítulo 4 é o conhecimento transcendental, o conhecimento espiritual acerca da alma de Deus e do relacionamento entre eles, né, que purifica e liberta, né? É a gente oferecer os frutos da ação do Karma Yoga e se desapegar e aprender esse conhecimento transcendental. Capítulo 5, Karma Yoga, ação e consciência de Krishna. A gente vai justamente renunciar aos frutos das nossas ações, purificar o fogo do conhecimento transcendental e alcançar a paz, o desapego, a tolerância e a visão espiritual e a bem-aventurança, no capítulo 5. No capítulo 6 vem a Dhyana Yoga. Dhyana Yoga é a própria meditação em si, né, onde você vai praticar e vai culminar em Samadhi, ou seja, vai atingir o Samadhi, que é a plena consciência de Deus. Capítulo 7, conhecimento acerca do Absoluto. O Senhor Krishna é a verdade suprema, a causa suprema e a força que sustenta tudo, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Então a gente vai conhecer acerca do Absoluto. Capítulo 8, a gente vai alcançar o Supremo, lembrando-se do Senhor Krishna com devoção durante toda a vida, e especialmente na hora da morte, para poder alcançar a morada suprema, que está situada além do mundo material. Então, vamos alcançar o Supremo para a gente poder voltar ao Supremo. Capítulo 9, conhecimento mais confidencial, né? A gente vai buscar essa relação com esse serviço devocional, chamado de Bhakti, serviço devocional, e a gente vai se voltar a Krishna, para que a gente possa tê-lo como objeto de adoração. Capítulo 10, a opulência do absoluto. Então aqui a palavra já está dizendo,
Todos os fenômenos maravilhosos que mostram poder, beleza, magnificência e sublimidade, quer no mundo material, quer no mundo espiritual, são meras manifestações parciais das energias e opulências divinas de Deus, Krishna. Capítulo 11, a forma universal de Deus. Aqui, o Senhor Supremo mostra sua forma universal. Então, Deus tem que ter uma forma universal e Deus tem que mostrar sua forma universal, né? E a ele concede essa visão espiritual, o guerreiro Arjuna, e revela essa sua espetacular forma ilimitada como o universo cósmico inteiro. Capítulo 12 é o serviço devocional puro, serviço Bhakti Yoga, serviço devocional puro ao Senhor Krishna. É o meio mais elevado e conveniente de alcançar o amor puro por Deus, é servindo a Deus em serviço devocional. Capítulo 13, a natureza, o desfrutador e a consciência. Aqui a gente conhece a diferença entre o corpo, a alma e a superalma. Chama-se a natureza, o desfrutador e a consciência, né? Que está situada além de ambos e liberta-se desse mundo material. Capítulo 13, a natureza, o desfrutador e a consciência. Capítulo 14, os 3 modos qualitativos do mundo material. Todas as almas encarnadas estão sob o controle dos 3 modos ou qualidades da natureza material, que é bondade, paixão e ignorância. O Senhor Krishna explica o que são estes modos qualitativos, como agem sobre nós e como podemos transcendê-los, e os sintomas de alguém que atingiu o estado transcendental, que não é mais ligado a esses 3 modos da natureza material. Capítulo 15, o Yoga da Pessoa Suprema. Aqui o propósito do conhecimento védico é que se possa sair do enredamento existente no mundo material e compreender a Suprema Personalidade de Deus, né? E aqui a gente vai aprender a se unir a Deus e se render a Deus e prestar serviço devocional a Deus. Capítulo 16, as naturezas divinas e demoníacas. Aqueles que possuem qualidades demoníacas e que, vivendo segundo seus caprichos, não seguem as regulações contidas nas Escrituras, obtêm nascimentos inferiores e continuam sujeitos ao cativeiro material. Por quê? Porque não desenvolvem qualidades divinas, né? Mas aqueles que possuem qualidades divinas e levam a vida controlada, acatando a autoridade das Escrituras, alcançam a perfeição espiritual. É muito importante esse capítulo 16. Capítulo 17, as divisões da fé. Há 3 espécies de fé que correspondem os 3 modos qualitativos da natureza material. Então, em tudo que a gente faz, fé, nossos atos executados através da fé, na paixão, na bondade, paixão e ignorância, produzem resultados materiais impermanentes. E os atos praticados em bondade, que estão de acordo com os preceitos contidos nas Escrituras Sagradas, vão purificar o coração e propiciar a fé pura no Senhor Cristo e na devoção a Ele. Então, o melhor método é a bondade em tudo que se fizer. Penitências, caridades, austeridades, conhecimento, tudo no modo da bondade. E, finalmente, o capítulo 18 é a conclusão da perfeição da renúncia. Krishna explica o significado da renúncia e os seus efeitos que os modos qualitativos da natureza exercem na consciência e nas atividades humanas. Deus, Krishna, explica a compreensão acerca de Brahman, as glórias da Bhagavad Gita e a conclusão definitiva do Gita, da Bhagavad Gita. O caminho mais elevado da religião é a rendição amorosa. Então, aqui, o Senhor Krishna, em algum momento, no verso, ele diz: abandone todas as espécies, todos os tipos de religião e se renda a mim. Por quê? Porque a rendição amorosa a Deus, ela é muito maior do que qualquer religião, né? É a rendição incondicional a Deus e absoluta a Deus, sem condições, a qual nos liberta de todos os pecados e conduz à completa iluminação, capacitando-nos a voltarmos à eterna morada espiritual de Krishna. Então, minha gente, aqui eu tentei explicar sucintamente os 18 capítulos. Quem se interessar, compra uma Bhagavad Gita, porque a Bhagavad Gita é um livro que se precisa ler. Os outros livros são leituras condicionadas que não nos levam à libertação da nossa alma. Então, nesse processo, nós precisamos buscar a rendição em Deus, né? E o capítulo 75 apenas diz: pela misericórdia de Vyasa, ouvi diretamente do Senhor de todo o misticismo, Krishna
essas palavras muito confidenciais que Krishna estava dirigindo a Arjuna nesses 18 capítulos. O verso 76 diz: ó rei, à medida que eu vou recordando este magnífico e santo diálogo, que é a Batalha de Kurukshetra, que é a Bhagavad Gita, é um magnífico e santo diálogo transcorrido entre Krishna e Arjuna, sinto prazer e fico emocionada a cada momento. Então, porque a cada momento a gente evolui, a cada momento a gente se ilumina. Verso 77. Ó rei, ao lembrar a maravilhosa forma do Senhor Krishna, sinto uma admiração cada vez maior e me regozijo repetidas vezes. Por quê? Porque a forma universal que Krishna manifestou é a prova exata e absoluta que Deus é Krishna e que Krishna é Deus dentro da Bhagavad Gita. Né? E essa forma foi mostrada a Arjuna, porque Arjuna era seu amigo mais querido e ele se rendeu à suprema personalidade de Deus em amor, devoção e gratidão. E o verso 78 diz: onde quer que esteja Krishna, o Senhor de todos os místicos, e onde quer que esteja Arjuna, o arqueiro supremo, certamente também haverá opulência, vitória e poder extraordinário e moralidade. Então, a opulência, vitória e poder extraordinário e moralidade são as qualidades transcendentais do Senhor Supremo. E aí onde estiver o Senhor Supremo está todas essas qualidades: opulência, vitória, poder extraordinário e moralidade. Esta é a minha opinião, né? Então, através da Bhagavad Gita, podemos compreender e experienciar o eu superior, que é a alma, através do estudo, através da meditação em Deus, através do processo de render-se a Deus e procurar essa perfeição elevada, porque enquanto você pratica algo que você não se rende a Deus e você não renuncia a tudo que você tem para agradar a Deus, não é o melhor caminho para a evolução. Outro aspecto da Bhagavad Gita é que é a verdade efetiva, ou seja, a verdade eterna. Dentro desse processo é chamado de Suprema Personalidade de Deus, Krishna, o sol atrativo, o sol atraente. Então Deus é atrativo e atraente, né? E o conhecimento acerca da verdade absoluta, esse entendimento perfeito que a Bhagavad Gita nos dá. Na Bhagavad Gita também tem os assuntos que são principais, é a Suprema Personalidade de Deus, a natureza material, as entidades vivas que somos nós e todos que têm alma, né? Todas as entidades vivas. Está dizendo entidades vivas, não está dizendo ser humano, né? Entidades vivas. O tempo é eterno e todas as espécies de atividades. Tudo depende da Suprema Personalidade de Deus. O quê? A natureza, as entidades vivas, o tempo, as atividades materiais, tudo pertence, tudo depende da Suprema Personalidade de Deus, a verdade absoluta, né? E aí, aqui diz também a Suprema Personalidade de Deus, a Suprema Personalidade de Deus, a entidade viva e a natureza material e o tempo parecem ser diferentes. Nada é diferente do Supremo, tudo é igual, então tudo pertence a Deus. Nós não nos pertencemos, nós pertencemos a Deus. O tempo, Mahakala, Kala significa tempo em sânscrito, pertence a Deus, então tudo é o tempo de Deus, no tempo de Deus, não é no tempo nosso, né? E em sua posição transcendental, original, a entidade viva é a alma. Ela é exatamente como uma partícula atômica do Espírito de Deus. Nós somos partículas atômicas do Espírito de Deus. Assim, o Senhor Krishna pode ser comparado ao Sol e as entidades vivas, todas as entidades vivas ao brilho do Sol, porque são a energia marginal de Deus, de Krishna. E nós, as entidades vivas, temos a tendência de estar em contato com essa energia material ou com a energia espiritual, ou seja, uma hora a gente está mais espiritual, outra hora a gente está mais material, ou a gente é materialista ou a gente é espiritualista, né? E aí, por a gente estar sermos essa energia marginal entre a matéria e o espírito, nós, em outras palavras, podemos resumir: a entidade viva está situada entre essas duas energias do Senhor, e como ela pertence à energia superior do Senhor, nós pertencemos a Deus, então somos energias superiores a Deus, a Krishna. Ela tem uma partícula de independência. Pelo uso correto dessa independência, ela aceita ficar sobre a ordem direta de Krishna. Então, quando a gente usa a nossa independência, que é dada por Deus, a gente está servindo a Deus, renunciando e buscando agradar a Deus, né? Assim, vamos atingir a nossa posição original e vamos
estar na nossa posição normal, na potência de onde deriva todo o prazer, que é o prazer de Deus. Então, quando a gente serve a Deus, serve esse sol, nós nos tornamos esse brilho do sol também. E assim, nós devemos servir em consciência de Deus e prestar serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus dentro deste processo de evolução. Essa evolução que nos leva diretamente a Deus, ao Todo-Poderoso, à verdade absoluta, a causa de todas as causas, que é a Suprema Personalidade de Deus, onde a Bhagavad Gita, nesses 18 capítulos, mostra e nos dá todos os resultados para os nossos problemas materiais. Problemas materiais, soluções espirituais, já diz Srila Prabhupada. Vida simples, pensamento elevado. Termos uma vida simples com pensamento elevado em Deus, para que a gente possa viver e estarmos em paz, em tranquilidade, no modo da bondade, executando serviço devocional a Deus, o Supremo. Com muito amor, muita gratidão. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyana Timirandasya, Agyana Jana Salakaya, Chakshu Militai Enatasmai, Shri Guruve Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual eu agradeço por mais uma oportunidade de ler, estudar e compartilhar a Bhagavad Gita. A tal mestre espiritual eu presto minhas respeitosas reverências, eternas reverências a Deus, Krishna, Suprema Personalidade de Deus, a Srila Prabhupada, que trouxe todo esse conhecimento para o Ocidente, e a Ciência Sagrada e Suprema Bhagavad Gita. E a todos vocês que puderam assistir uma, ou duas, ou três, ou mais, ou nenhuma, que puderam estudar juntamente comigo, meu muito obrigado. Gratidão.